galera, hoje a gente vai reagir a um vídeo assim aconteceu que o Ted não viu. Vamos lá. Eu já separei pra vocês, é óbvio. Vamos aqui. Assistir mais tarde. Vamos lá. Elas viam coisas demais. Fiei uma... Olha o título. Viei uma TikTok famosa aí. Me fez ser expulsa da escola. Pera. Porcaria. Vamos começar. Oi, meu nome é Audrey, mas muita gente me conhece pelo meu nome no TikTok. Infelizmente, o que eu fiz no TikTok me fez ser expulsa da escola. Eu perdi meu namorado e acabei me perdendo também. Quando eu era mais nova, eu não acreditava que alguém pudesse olhar. Oi? Vamos começar tudo de novo. Vamos ver que nada disso aconteceu. Porque o YouTube tá bugado. Oi, meu nome é Audrey, mas muita gente me conhece pelo meu nome no TikTok. Audi. Pede o nome de um animal, não? Qual que é o nome desse cachorro? Audi. Como que vai ser o nome de uma pessoa? Infelizmente, o que eu fiz no TikTok me fez ser expulsa da escola. Eu perdi meu namorado e acabei me perdendo também. Quando eu era mais nova, eu nunca acreditava que alguém pudesse olhar pra mim. Na verdade, eu tenho uma ansiedade social muito forte. Coisas como responder a perguntas na aula me dá vontade de vomitar. As minhas mãos tremem, a minha cabeça gira. A cabeça gira. Daí você vai ver, fazer pergunta pra Audi. Então, Audi, quanto que é 2 mais 2? E você vê ela, a cabeça ela tá girando. Então, eu sou tipo assim, na escola. Mas eu não sou, tipo, a minha cabeça não vira quando fazer uma pergunta. Eu sou meio antissocial porque eu tenho um amigo. É minha conquista em 2010. Tenho um amigo. E foi meio difícil porque eu não consigo. E eu tenho vontade de sair correndo da sala. Isso sem falar em apresentações ou sair com muita gente ao mesmo tempo. Por causa disso, eu tenho dificuldade para fazer amigos. Quando eu era mais nova, todo mundo ria de mim porque eu era estranha. O que significa que eu começava a suar frio se alguém simplesmente olhasse para mim. Mas para minha sorte, eu conheci eu não sou nesse nível que alguém olha pra mim e eu já começo a suar. Vai tomar no... Lucas. Mano, vá tomar no cu. Essa história não é real nem se for contada em outro universo. Como que vai... Tipo, daí a mãe olha pro filho, daí ela começa a suar fio. Ela não especificou. Tipo, ou pode, é qualquer uma pessoa ou é especificada alguém da escola. Foi lá no colégio. Ele era da minha série e era tão tímido quanto eu. Assim que a gente se conheceu, a gente se deu super bem. Começamos a namorar rapidinho e por um tempo eu me senti uma princesa. Só que o Lucas era cheio de amigos. Ele saía muito com eles. E isso me fazia sentir um vazio porque eu não tinha mais ninguém. Eu ficava o tempo todo no celular assistindo TikToks, mas muitas vezes só me fazia mal. Eu odiava ver as meninas se divertindo, rindo e fazendo ceninhas juntas. Teve um dia que eu tava bem mal e eu resolvi fazer meu próprio TikTok. Era só uma pequena cena sobre a minha ansiedade social e sobre não ter amigos.
Eu achei que ficou engraçadinho, e aí eu larguei o celular e fui dormir. Quando eu acordei de manhã, a primeira coisa que eu vi foi um monte de pedidos pra me seguir no Instagram. Eu surtei porque eu achei que alguém tinha feito um meme maldoso de mim, ou sei lá. Mas eu não encontrei nada. Quando eu abri o TikTok, o meu queixo foi direto pro chão. Tinha 1 milhão de curtidas. Que? Oxi, o queixo não foi pro chão, foi pra... Esqueci o nome da porra. No meu vídeo, em só algumas horas. E 4 vezes mais views. Tinham milhares de comentários de pessoas, até mesmo de tiktokers populares, falando que eu era engraçada e como eles queriam ser meus amigos. Eu fiquei muito feliz. Não dava pra acreditar que tanta gente tinha se conectado comigo. Aí eu fiz outro TikTok, parecido. E ele ficou tão popular quanto o meu primeiro. Quando eu contei pro Lucas, ele deu risada e achou incrível. Mas ele não tava tão chocado quanto os outros da escola. Daí, do nada, as garotas populares queriam que eu me sentasse com elas. Outras até imploraram pra aparecer no meu TikTok. E outras queriam que eu aparecesse no delas. Elas finalmente gostavam de mim. E pra falar a verdade, eu não tava sentindo tanta ansiedade quanto antes. Eu ganhei tanta confiança por causa daquele vídeo que até parecia que eu era uma outra pessoa, diferente. Eu continuei fazendo mais vídeos. E uma semana depois, eu já tinha recebido aquele tão esperado cheque azul. O meu número de seguidores não parava de subir. Sempre que eu e o Lucas saíamos, eu me maquiava para poder fazer um vídeo. Aí, quando os meus vídeos engraçados não funcionavam, eu fazia algum vídeo de dança para intercalar. E se eu usasse roupas curtas, eu recebia mais curtidas. Eu sei que não estava certo, mas era assim que as coisas estavam dando certo para mim. O Lucas ficou meio preocupado e disse que eu estava focada demais na minha fama e que estava ficando meio obcecada com a minha aparência. Eu fiquei um pouco chateada com isso. Ele sempre insistia que eu tinha que fazer amigos e interagir mais com as pessoas, e eu finalmente estava. Ele ficou quieto quando eu comecei a ganhar dinheiro. Eu estava conseguindo vários contratos de patrocínio e estava ganhando mais do que os meus pais. O TikTok estava tendo uma importância tão grande na minha vida que eu mal tinha tempo de ficar com o Lucas. Mas as coisas desandaram mesmo quando eu fiz um collab com outra TikToker numa sexta-feira. O vídeo ficou ótimo, mas quando eu cheguei em casa, o Lucas estava sentado na escada, segurando uma rosa murcha. Era nosso aniversário de namoro e eu tinha esquecido. O Lucas estava muito triste e eu me senti muito mal. Até que ele resolveu falar. Você não é assim. Eu não sei mais quem você é. Eu sinto falta da minha namorada que não pensava só em ganhar views. Não dava pra acreditar naquilo. Eu finalmente estava sentindo que gostavam de mim e aí ele foi e me botou pra baixo. Eu fiquei muito chateada. Daí eu entrei correndo. Eu me senti tão brava e tão solitária que eu resolvi abrir uma live pros meus seguidores. E eu desabafei que as pessoas simplesmente não sabem aceitar que você pode mudar. Tava muito claro que era sobre o Lucas. E pensando bem, me sinto uma idiota por fazer aquilo. E mais idiota pelo que eu fiz depois daquilo. Eu achei que eu tinha fechado a live. Eu disse tchau e bloqueei o celular. Ou foi o que eu pensei. Eu respirei fundo e fui me trocar. Quer dizer... Aí, véi, eles viam coisa demais. Elas viam a bunda dela. É isso. Tchau. Tô brincando. Não quero que esse vídeo seja editado, então... Eu tirei a roupa todinha. Foi só quando eu tava de pijama que eu percebi o que tinha acontecido. Eu não tinha parado a transmissão. Eu tinha acabado de mostrar o meu corpo nu para milhares de pessoas. E quando eu percebi, eu já era trending topic no Twitter. Teve gente dizendo que era óbvio que eu só queria atenção. E outras estavam dizendo coisas piores. Uns minutos depois, o Lucas me ligou. Eu pedi 1 milhão de desculpas e eu falei que eu tava morrendo de vergonha. E ele disse que queria terminar comigo. Eu falei que eu não queria ter mostrado o meu corpo, mas ele disse que não era por isso. Ele disse que eu tinha me tornado essa pessoa que falava sobre o nosso relacionamento para ganhar likes. E ele não gostava disso. Ele não gostava mais de quem eu era. E foi bem assim. Eu fiquei solteira, com nudes meus online. E eu tava prestes a ter problemas ainda maiores. Eu cheguei na escola no dia seguinte e todo mundo tava olhando pra mim, comentando sobre mim.
De repente, a minha ansiedade social estava de volta e pior do que nunca. Na hora do almoço, as garotas populares me chamaram. Elas queriam muito fazer um vídeo comigo, mas eu não estava afim. Uma das meninas, a Maria, revirou os olhos e disse que se eu quisesse salvar a minha carreira, era melhor eu fazer. Eu tive... Reviar os olhos. Reviar os olhos, quando você olha pra uma coisa e depois olha pra outra. Aí, às vezes, assim, e olha pra ela. que concordar, e aí eu fiz um videozinho com ela, só cantando uma música lá. Ai, ficou falso e ficou muito ruim. E as minhas mãos estavam suando, tudo de novo. Quando eu cheguei em casa e vi o TikTok, fiquei arrasada. A legenda dizia: "Olha só quem se vestiu hoje." Eu estava finalmente entendendo que aquelas meninas não gostavam de mim. Elas nem me conheciam. Elas só estavam me usando para ganhar views. Ai, eu fiquei tão frustrada que eu resolvi fazer outra live naquela noite. As pessoas entraram e ficaram falando no chat que era para eu tirar a roupa de novo. Eu disse que tinha sido um acidente e que eu não queria ter feito aquilo. Mas foi quando a Maria apareceu no chat. "Ela só faz isso por atenção. Todo mundo sabe disso," ela disse. Eu não sei o que aconteceu, mas eu perdi o controle. Eu comecei a dizer que ela me usava para ter as views e que não era o que eu queria. Aí eu acabei perdendo a cabeça. Acabei xingando a Maria ao vivo. Quando eu cheguei na escola... Foi bem assim. Ai, mãe, fosse um B. E a mãe já na hora. Mas o que é um B? No dia seguinte, eu fui chamada na sala do diretor na hora. Eles acabaram me expulsando por conduta inadequada. Nessa minha live, o logo da escola tinha aparecido no fundo e eu tinha representado mal a escola. Enquanto eu saía, todos ficaram olhando pra mim, inclusive o Lucas. Em casa, eu fiquei sentado olhando meu TikTok. Eu voltei lá... O único nome normal, eu acho que é do Lucas. E aí, galera? Meu nome é Margarete. E depois de ser manipulada pela minha família absurdamente rica, eu resolvi... A gente vai ver todos os vídeos do que aconteceu. Oi, meu nome é Audrey, mas muita gente me conhece pelo meu nome no TikTok. Infelizmente, o que eu fiz no TikTok me fez ser expulsa da escola. Eu perdi meu namorado. E acabei me perdendo também. Quando eu era mais nova, eu nunca acreditava que alguém pudesse olhar pra mim. Na verdade, eu tenho uma ansiedade social muito forte. Por na hora, eles acabaram me expulsando por conduta inadequada. Nessa minha live, o logo da escola tinha aparecido no fundo e eu tinha representado mal a escola. Enquanto eu saía, todos ficaram olhando pra mim, inclusive o Lucas. Em casa, eu fiquei sentada olhando meu TikTok. Eu voltei lá naquele primeiro vídeo, aquele em que eu falei sobre a minha saúde mental. E eu percebi que eu não estava mais agindo como eu mesma desde então. Os vídeos de dança, os collabs, aquilo não é eu. Eu excluí quase todos os vídeos, só não excluí o primeiro. Aí eu desci para falar com a minha mãe. Eu contei a verdade sobre tudo para ela. E eu disse que eu precisava fazer terapia por causa da minha ansiedade social. Ah, vá. É óbvio. Ah, tá. Isso me fez sei pesar. Sim, uma ponta também. E da solidão que eu sentia. Pra minha sorte, ele entendeu. Apesar de eu... Tipo, olha, eu tô assim, né? Pra você eu tô todo curvado e não tô olhando pra tela, tô olhando já pra uma janela lá. Mas na verdade eu tô olhando pra cá. senti muita vergonha de mim mesma. Eu comecei a fazer terapia e aí de vez em quando eu fazia uns vídeos pra falar sobre tudo aquilo. Eles nem ficaram tão bons, mas eu tava orgulhosa por estar sendo eu mesma. Uns meses depois disso tudo, eu liguei pro Lucas pra pedir desculpas. Eu tinha deixado a fama subir pra cabeça e eu perdi quase tudo.
tudo por causa disso. O Lucas disse que me perdoou. Ele ia demorar um pouco para superar aquilo, mas ele tomou o contato para ver o que ia acontecer. Nenhuma fama vale a pena se for para perder sua identidade. E eu tô feliz porque eu aprendi isso antes de ter ido longe demais. Você encontrou o coelho? Não, E o cara dormindo? não. Curta, compartilhe e comente. Vou comentar que essa história. Quem tem medo? Quem que choca com uma pessoa? Olha! Oi, meu nome é Rita e o namorado me mandou pra cadeia quando eu tinha 16 anos porque eu descobri todos os segredinhos dele. Tudo isso começou no verão. Meus não tinham nenhum tempo livre, então eles sempre me mandavam para acampamento e de entretenimento. Conheci o David quando meus pais me colocaram em aulas de planador nos finais de semana. Ó, David foi meu depois instrutor. do David, Ele tinha 25 anos mas na esse época. daqui, Bem ó, gato, o- sarado e, bom, David. receber a atenção de um cara mais velho me fazia sentir super adulta. Não. Acho que por ficarmos tão próximos, perigo constante, Esse daqui, ó, nos fez ficar aqui, íntimos a porta muito rápido. secreta no Logo meu começamos a armário. não fazer as Meus aulas. pais David me têm levava para passear porta fora da secreta. cidade e a gente passava esse tempo Você- juntos. você Eu me tem sentia que rebelde. acontecer hoje. O David disse que Aquele, eu nunca poderia esse contar e sobre esse. nós, meus pais, porque poderíamos ter problemas. Mas eu já sabia disso. Eu não era burra. Depois de umas semanas, finalmente nos beijamos. Eu nunca tinha tido um namorado antes, então perguntei: a gente tá namorando? Ele concordou, mas disse: ninguém pode saber sobre nós. Vamos ser como Romeu e Julieta. Pareceu tão romântico. Nós até criamos uns personagens. Ele seria o Henry, meu professor de teatro. E para os conhecidos dele, ele me apresentaria como a sua sobrinha, Julie. Eu gostava de brincar disso. Era divertido e emocionante. Mas eu não sabia no que tudo isso ia virar. Depois de um mês, eu visitei a casa dele pela primeira vez. Ele estava tomando banho e eu não tinha nada melhor para fazer. Então fui bisbilhotar. Foi aí que abri a porta do armário e vi um uniforme da polícia. Tanta coisa pela minha cabeça. Coloquei aquilo na cama e assim que ele entrou, eu gritei: mas que porcaria é essa? Ele parecia culpado e depois de um minuto de Ué, silêncio, ele é polícia. ele finalmente admitiu ser da polícia. No começo, eu fiquei um pouco confusa. Mas, ao mesmo tempo, o que pode dar errado? Era um policial ali comigo. Acho que eu me sentia intimidada pelo David. Porque ele iria querer passar tempo com uma adolescente, então. Mas ele era ótimo em me acalmar. Bom, você se sente uma criança? Ele disse. E é claro que não. Eu me sentia uma mulher ao lado dele e era emocionante. Eu pude usar as algemas dele. Uma semana depois disso Não. tudo, o David Parece muito quente. Eu pude usar o pau dele. Mas o que tinha a ver? O que é que eu usar? Então uma algema, ela achou que é tipo um anel de casamento, isso. começou a me evitar. Ele não respondia minhas mensagens no WhatsApp, fazia algum WhatsApp? tempo. Então, liguei pra ele. Mas, sem sucesso. WhatsApp Eu nos comecei a Estados suspeitar Unidos? que ele tinha achado Pra quem outra não sabe, pessoa. O assim aconteceu um filial do canal em inglês. Então, fui até a casa dele. O David abriu a porta e me puxou pra dentro. Eu perguntei: o que aconteceu? Ele disse que a gente tinha que dar uma pausa no nosso relacionamento porque ele estava sendo monitorado no trabalho por causa de uma promoção. Eu disse pros meus pais que passaria a noite na casa de uma amiga. Então, fiquei lá. O David pegou no sono rápido porque ele ia trabalhar no turno da noite. O celular dele vibrou. Na mensagem tinha o endereço de uma escola de ensino médio e o número de um quarto 217. Depois de tantos segredos guardados, eu não conseguia confiar mais nele. Ou eu tava muito insegura pra não investigar mais. Então, aí de fininho, a dar uma olhada. Ai, se eu pudesse saber no que eu tava me metendo. Quando eu saí do ônibus, que era uma escola de indígenas, fui até a área dos dormitórios. Num dos corredores, um guarda me viu. Eu, loira e pálida do jeito que sou, tava mais exposta que um dedo machucado. Eu fui correndo em direção às escadas. Cheguei ao quarto 217.
Bati na porta, mas ninguém atendeu. Então usei o que aprendi nos meus acampamentos. Abri a Meus fechadura da porta e acampamentos. entrei. Não tinha nada fora do comum em comparação com outros dormitórios. Roupas por toda parte, livros jogados. Alguns eu até reconheci. Era de uma peça de Shakespeare. Achei aquilo estranho. Mas uma coisa era estranha para uma adolescente. Porque É o quarto dele. o computador e o celular estavam largados em cima da mesa. Talvez ela estivesse no banho. Então, eu... Mas que porra é essa? E se eu deixar meu telefone aqui, não vai ser que eu tô no banheiro, porra. Tudo mentiroso, cara. resolvi usar aquele momento para testar meus conhecimentos. Eu não consegui desbloquear o celular porque tinha um scanner de digital. Mas eu sabia como descobrir a senha do computador. Eu estava tão perto, mas tão perto de descobrir tudo. Mas assim que consegui, o guarda entrou. Então fui levada para a delegacia por invasão de domicílio. Eles me levaram para uma sala de interrogatório para esperar por alguém que lidasse com menores. Eu não disse meu nome. Fiquei com medo de irritar meus pais. Eu esperava que o David aparecesse na delegacia. Mas, nossa, como eu subestimei o que ia acontecer depois. Bem, enfim, algumas horas depois, o David chegou. Ele estava bem baixo e parecia nervoso. Pera, Que você... o Cambo. Eu achei o Bem, Cambo. enfim, algumas horas depois, o David chegou. Tá Ele olhando- estava falando tá- bem baixo tá olhando e pra parecia bunda dela. nervoso. Cambo O que você falou? fascista. Não disse nada. Eu preciso saber porque eu posso perder meu emprego. No calor do momento, eu comecei a gritar com ele. De quem era aquele quarto? Da sua namorada? Ele me mandou ficar quieta, ficou em silêncio por um tempo e depois explicou. Uma mãe ligou para a delegacia preocupada porque a filha sumiu. É isso. E agora eles acham que você está envolvida. O que você fez? Nada. Só entrei naquele quarto e tentei mexer um pouco no computador dela. Você conseguiu logar nele? Eu fiz que sim. Ele me pediu pela senha do computador. Tempestade. Depois ele me disse para deletar todas as minhas conversas com ele, porque se os colegas dele descobrissem, ele seria demitido e aí ele não poderia me ajudar. E eu deveria ligar para os meus pais. Eu estava em choque, mas fiz exatamente o que ele disse. Meus pais chegaram, mas não puderam me levar para casa porque mais coisas vieram à tona. Meu celular foi tirado de mim, eu estava morrendo de medo e eles também pegaram minhas digitais. Foi o próprio David que me escoltou até a cela. Enquanto ele me levava até lá, eu tentei cochichar para ele. O que está acontecendo? Mas ele fingiu que não ouviu. Sabia que não era nada bom. Eu fui acusada de invasão, adulteração de evidências e era suspeita pelo desaparecimento da garota chamada Kimi. Eu tava bem na... Mas espera, fica tava ainda... Tava bem no... Depois de uma aposta. Então, eu vou traduzir o que ela falou. Eu tava bem na aposta. Então, pouco antes de ser interrogada, o David entrou. Eu tava tremendo. O que você fez? Agora eles acham que eu apaguei o computador dela pra esconder alguma coisa. Eu vou ficar presa por 20 anos. Relaxa, a Kimi vai aparecer. Quantos anos ela tem? Se ela tiver 20, ela vai ficar com 40. Se ela tiver 18, ela vai ficar com... Logo, as acusações vão ser retiradas, ele disse. O David parecia incomodado comigo, como se eu estivesse exagerando. É uma... Estava presa. Eu continuei fazendo perguntas. Como você sabe que ela não tá morta? É só mais uma garota que fugiu. Coisas assim acontecem o tempo todo. Eu notei que ele estava ficando cada vez mais irritado e zangado. Como você tem tanta certeza? Continuei perguntando para ele. Aí, do nada, ele sorriu, parecendo uma pessoa completamente diferente. Como o David que eu conhecia, segurou minha mão e disse: confia em mim. E eu confiei. Os detetives vieram para me perguntar sobre minha lista de chamadas. Eles acharam um link entre mim e a menina desaparecida. Eu e ela já tínhamos ligado para o mesmo número muitas vezes.
Eles me mostraram o número e eu reconheci imediatamente. Parecia que estava tudo girando. Coisas assim acontecem o tempo todo. Eu ficava ouvindo a voz dele, repetindo isso várias e várias vezes. Tempestade, Shakespeare. Eu só podia estar cega. Eu poderia ter sido a próxima vítima. Eu estava com medo. O policial continuou me pressionando. Os pais tentaram me confortar. E perguntaram, o que você fez para me forçar a falar? Tipo, 1.000.000 de vezes. Então eu soltei um pouco de ar e comecei do começo. Desde o momento que conheci o David até o momento em que ele me levou até a cela. Os policiais invadiram o computador da casa do David, onde eles acharam mensagens de várias garotas da região. Algumas tinham medo de ser deportadas, outras faziam coisas ilegais. E algumas eram como eu. Mas no final das contas, todas nós tínhamos medo da polícia. Todas nós éramos as Julies dele. Até que a Kimi desapareceu. Então ela voltou para casa depois de ficar na casa de uns amigos por uns dias sem avisar a mãe dela ou a escola. Ela não se sentia segura para voltar. Ela tinha medo que o celular ou computador dela estivesse grampeados. Bom, e isso era quase verdade. Porque o endereço foi enviado para o David por um colega de outra delegacia que tinha acesso às informações do Departamento de Educação. Foi aí então que comecei a me sentir insegura. Como se tivessem roubado a minha infância. Enquanto pessoas que juraram nos proteger atacavam as pessoas mais vulneráveis da sociedade. Levou um tempo até que eu pudesse entender tudo o que aconteceu. Mesmo que eu me sentisse como uma mulher adulta, eu era uma criança. Me senti forte ao contar essa história. E eu comecei um grupo local para apoiar meninas que passaram pelo mesmo que eu. Eu já não sou mais uma rebelde sem causa. Gostou da história? Não esqueça de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no Assim Aconteceu. Nós postamos vídeos novos toda semana. Mentira. Compre uma TV Premium 2023 e escolha um presente exclusivo. E aí, galera? O meu nome é Ivy. E coisa de um ano atrás, eu descobri sobre o quarto secreto dos meus pais. Eles esconderam de mim. Por 16 anos. A primeira vez que eu percebi que tinha uma coisa acontecendo com eles, tinha 9 anos. E eu queria pedir pro meu pai me ajudar com o meu dever de matemática. Eu fui ao quarto deles. Bati, mas ninguém abriu. Eu abri a porta, mas o quarto estava vazio. Foi estranho. Então eu gritei bem alto. Mãe! Paiê! Eu não ouvi nada. Ninguém respondeu. Liguei para eles, mas ninguém atendeu. Aí eu comecei a entrar em pânico. A minha cabecinha já começou a achar que eles tinham me dado para sempre. Eu estava deitada no tapete, me acabando de chorar, fazendo todo aquele drama. Aí os meus pais apareceram do nada e vieram me consolar. O que aconteceu, meu bem? Mãe disse. A gente estava no quarto, não ouvimos você chamar. Tá certo, mas só para saber, eu olhei todos os cômodos. Eles não estavam lá. Eu achei aquele papo muito estranho, mas eu fiquei feliz por eles aparecerem, né? Bom, mas só anos depois eu descobri o que tinha acontecido de verdade. Deixa eu falar do Dani e da Mari, que eram amigos dos meus pais. Eu chamo eles de tia e tio. Eles sempre estavam por perto desde que eu era pequena. Eles não tinham filhos. Então eles ainda saíam para as festas como se fossem jovens e contavam histórias incríveis. Mas sempre que eles queriam falar sobre quando a minha mãe e meu pai eram mais novos, eu ouvia sempre a mesma coisa da minha mãe. Você é muito jovem para saber isso. É lógico que isso me deixou ainda mais curiosa. Mas a maior reviravolta da história foi lá no ensino médio. Eu tinha acabado de fazer 16. Fita, né? Porque Eu acabei virando uma encrenqueira. A minha fita foi eu nascer. Também essa foi a maior posta. Pra não falar outra coisa. Eu não bebia na escola, nem nada disso. Só que Você só eu fumava. ficava focando os meus professores.
Eu achava que eles não sabiam o suficiente sobre as coisas que estavam ensinando. Então eu ficava corrigindo e desafiando eles o tempo todo. Isso me transformou numa heroína para os meus colegas. Mas também eu ia para a sala do diretor pelo menos 2 vezes por dia. Você sabe, por causa de alguma conversinha ou qualquer punição completamente sem sentido. A escola ficou meio cansada de mim. E aí eles chamaram a minha mãe. E o que aconteceu depois foi por causa desse dia. A minha mãe e eu estávamos esperando para falar com o diretor quando 2 caras apareceram. Eles viram a gente e vieram dar um oi. Mas eu não entendi o motivo deles terem ficado rindo enquanto olhavam para ela. Tá legal. Eu sei que ela estava super bem para alguém da idade dela. Mas eu não esperava esse tipo de reação. No dia seguinte, eu ouvi aqueles 2 caras falando da mãe doidona da Ivy. E eu fui lá brigar com eles. O que vocês estão falando aí? Posso saber? Não teve como não gritar. Aí eles riram. E um deles disse, não é nada não. É que a gente gostou de ver ela ao vivo, pra variar. Então, cada dia que passava, a minha imagem com o pessoal da escola tava só piorando. Entendi. A mãe tem um quadro secreto que ela faz stream. É praticamente isso. Stream né? É basicamente, é tipo uma pornô. Mas bem pior. Gente. Tá, gente. Garotos ficavam me encarando quando eu passava. E eles cochichavam. Daí, naquele dia, eu cheguei em casa, cansada, brava e confusa com o que estava acontecendo. Mas não tinha ninguém em casa. Então, eu peguei uma cerveja na geladeira e eu sentei no sofá. Tocada! E fiquei lá resmungando, e imaginando vários jeitos diferentes de como eu ia falar com aqueles moleques. E foi aí que eu ouvi vozes saindo do quarto dos meus pais. Eu subi de fininho para ouvir atrás da porta. E para minha surpresa, eram as vozes do meu pai e da tia Mari. Eu ouvi um barulho de sendo arrastada. Estavam traindo a mãe. Entendi. Deixa eu explicar. Tem um quarto secreto atrás do guarda-roupa do negócio dos pais. Do quarto do pai está aí, sei lá como que é o nome dela. Eu vou chamar para ela do Tiff. E daí, nesse quarto secreto, o pai da Ivy com a tia da Ivy estavam dançando. Como se um alçapão tivesse fechando e eu não ouvi mais nada. Não. Eu não estava aguentando mais todo aquele segredo. Então eu invadi o quarto. Eu estava pronta, mas eles não estavam mais lá dentro. Tipo, como assim, caramba? Eu resolvi que não dava mais pra bancar a filhinha quietinha e boazinha. Eu tava indo buscar o meu monóculo e o meu chapéu de Sherlock pra investigar cada parte desse sério. Então, eu vasculhei as coisas deles. Mexi em cada gaveta que tinha lá. Da cama, atrás do sofá e da TV. E nada. Por último, eu fui até o armário. Eu abri a porta e eu encontrei o que eles escondiam. Tinha uma portona de metal que levava até uma sala secreta ou um porão escondido. Eu sabia que eles estavam lá, mas tipo, eu não queria bater de frente com eles. Eu precisava de provas primeiro. Daí eu fui investigar. Quando eu tava saindo do quarto, a porta de metal abriu e o meu pai saiu de lá de dentro com a tia Mari. Eles estavam curtindo, sorrindo, felizes, como se eles tivessem tido um tempinho a sós ali. Se é que vocês me entendem. O meu pai me olhou em choque. Ele sabia que eu tinha percebido. Mas como era possível que eles escondessem essa coisa tão bizarra sem a minha mãe ficar sabendo? Meu pai mandou eu ir pro quarto. Aí eu fui, né? Mas eu sabia que não tinha acabado. Depois de uns 10 minutos, ele veio conversar comigo no quarto. Você vai falar pra ela?
Fui bem direta. Oh, Falar oh. pra ela sobre o quê? Oh, Ele tava oh, lá, todo oh. inocente. Aí eu não aguentei mais e eu gritei. Falar que você tá traindo ela com a tia Mari. O meu pai fez uma cara estranha. Depois ele começou a rir. Ah, não, sua bobinha. Eu não tô traindo a sua mãe. Ele só deu de ombros e saiu do quarto. Como Tá se indo sim, eu não seu- tivesse visto o Já tá- jeito que os dois saíram daquele calabouço. Tá. Aquele lugar Vai, tá, bizarro. Vai tomar no teu... Eu me senti mal pela minha mãe o dia todo. Eu não Cadê a sabia mãe se eu devia dela, contar pra pá? ela. Cadê a mãe? Então, na hora H que tava saindo, cadê a mãe? Ou não. No dia seguinte, eu tentei outra tática. Eu falei pra eles que eu tinha me sentido mal e que eu ia ficar em casa. Eles foram trabalhar e eu continuei a minha investigação. Mais cedo ou mais tarde, o meu pai ia vacilar e eu teria uma prova. Eu fui no quarto deles e tentei abrir a porta secreta, mas estava trancada. O meu pai era esperto, mas eu era mais. Eu dei a chave em tudo que era lugar. Quando eu tava quase desistindo de procurar, o mais improvável de todos, na mesa de cabeceira da minha mãe, junto com os óculos dela. Por que ele deixaria uma chave secreta na caixa dos óculos dela? Eu não quis ficar pensando naquilo. Eu fui lá, abri a porta e entrei. Eu não sabia se eu estava pronta para o que eu vi. Explicar o que tinha lá. Era um outro quarto. Era bem confortável e bonito, com uma TVzona e várias revistas antigas. Quando eu bati o olho nas revistas, eu gelei. Eu folheei uma delas e quando eu vi o rosto e o corpo da minha mãe nela todinha, eu larguei e saí correndo. Sabe, eu não queria ter visto aquilo. Eu voltei pra sala e fiquei quieta esperando os meus pais voltarem pra casa. Eu fiquei horas esperando, tentando imaginar a mãe quase pelada, posando só de lingerie. Os meus colegas devem ter visto ela numa revista antiga. Os meus avós devem ter visto. Todo mundo deve ter visto a minha mãe praticamente pelada. Ela chegou primeiro e eu me senti aliviada. Eu mostrei uma das fotos da revista pra ela. E ela ficou pálida na mesma hora. Ai, Ivy, ela começou. Por isso eu não queria que soubesse. Era cedo demais. A gente conversou por umas horas e ela me contou. Quando ela era jovem, ela era tipo hippie, sabe? Bem rebelde. E ela costumava trabalhar como modelo de lingerie, porque assim ela conseguia viajar pelo mundo todo. E foi assim que ela conheceu meu pai, que era fotógrafo na época. Daí eles se apaixonaram e resolveram formar uma família. Então eles decidiram que iam mudar de ramo. Naquela hora, o meu pai chegou e eu não conseguia aguentar. Mas e aquele porão? E que o papai estava fazendo com a tia Mari? Eu também não estava preparada para o que iria. Acontece que os meus pais estavam numa relação de amor há mais de 20 anos. Todo mundo julgava eles, então preferiram manter segredo. E bom, a única maneira de manter um segredo desse de uma menina curiosa, viciada em Sherlock Holmes, era ter um lugar seguro para manter tudo guardado. É claro que, depois de tudo aquilo, eu não consegui olhar para do mesmo jeito, sabe? E eu acho que a minha mãe estava certa. Eu era muito nova e era muito cedo para eu saber aquelas coisas sobre eles. Depois de um tempo, aquilo começou a fazer sentido para mim. Eu acho que todo mundo tem o direito de ter seus próprios segredos e de contar para os outros só quando achar que é o momento certo. Eu sinto muito por ter tomado essa decisão por eles. Mas sabe, eu tô muito feliz porque eles respeitaram a minha. Então, quando eu tive minhas primeiras aventuras e experiências malucas, eu contei pra eles quando eu me senti confortável. E eles aceitaram com todo o amor e o cuidado que eu não tive com eles. Eu tenho muito que aprender, eu acho. Fofinho. Vai. Você gostou da história? Não esqueça de curtir Ô, o tia, vídeo, essa- comentar e se inscrever.